Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso novo curso de Departamento Fiscal. Para quem já me acompanha aqui no YouTube, assistia os meus vídeos, já sabe que eu tinha aqui um curso de Departamento Fiscal com várias aulas. E o que aconteceu? Eu acabei desativando todas as aulas porque algumas delas já estavam muito defasadas, já eram vídeos muito antigos, e aí eu decidi trazer para você aqui um novo curso com novas aulas, né, com conteúdo atualizado. Então eu estou trazendo um vídeo aqui, né, eu comecei a gravar esse vídeo agora em 2019, então vou trazer para você aqui conteúdo atualizado para você que quer atuar aí na área de departamento fiscal ou para você que já atua e quer se aprofundar mais aí. Então eu fiz aqui, né, eu preparei uma aula, no caso aqui um aulão, com todo o conteúdo de departamento fiscal, porém eu vou dividir, né, essa aula enorme, gigantesca aqui, em vários vídeos, porque senão, né, não daria certo colocar aqui um vídeo só, senão o vídeo teria mais de 10 horas de duração. Então vamos lá, né? Para você que já me acompanha ou para você que está assistindo pela primeira vez, eu gosto de trazer aqui conteúdo acerca de departamento fiscal, ensinar você todas as rotinas do departamento fiscal, né? E eu vou trazer todos esses conteúdos que você está vendo aí no primeiro slide. Então, o que nós vamos ver? Teoria sobre o departamento fiscal, lançamentos e códigos fiscais, códigos de tributação, cálculos de tributos, declarações da pessoa jurídica, legislação e fiscalização, obrigações acessórias, rotinas do departamento fiscal e nós vamos ver aí âmbitos federal, estadual e municipal. Então, para você que atua num escritório de contabilidade, por exemplo, ou para você que quer trabalhar num escritório de contabilidade ou no escritório de uma determinada empresa, atuando aí na parte de departamento fiscal, então esse vídeo é voltado justamente para essas pessoas. E uma novidade que eu vou trazer para você também é a disponibilização de um livro, né, que eu escrevi sobre o departamento fiscal. Assim que estiver pronto, ainda não está pronto, até a data que eu gravei esse vídeo ainda não está pronto. Eu vou trazer para você o link aí na descrição do vídeo, e quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais pode, né, adquirir o livro. No caso será um e-book, não é um livro. Esse livro não será disponibilizado de forma impressa, ok? Eu vou disponibilizar ele apenas na forma de e-book, justamente porque aí ele fica até mais barato. E quem tiver interesse, né, tiver interesse em aí se aprofundar mais, vai poder adquirir o livro, ok? Assim que estiver pronto, eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. Alguns de vocês, né, o pessoal que me assiste já me conhece. Eu gosto também de tirar dúvida do pessoal aí. Quem tiver dúvidas pode mandar aí nos comentários, pode fazer comentários, eu vou responder. Eu sempre tento responder todo mundo. Se eu não responder é porque às vezes realmente eu não consegui responder, mas eu sempre faço todo o possível para responder todo mundo e da melhor forma possível. E também, muita gente que já me conhece também entra em contato comigo através de e-mail, né? No e-mail curso departamentofiscal@gmail.com, onde eu também, né, tiro dúvidas aí do pessoal. Então vamos lá, né? Não vamos deixar o vídeo grande demais, porque tem muito conteúdo aqui pela frente. Então vamos começar aqui a falar sobre departamento fiscal. Então veja lá. O que é e qual é a competência do departamento fiscal, né? O que essa área faz? Então veja, o departamento fiscal é uma área da contabilidade responsável pelo cálculo de tributos e entrega de declarações da pessoa jurídica, né? Ou seja, empresas. Então, você vai trabalhar com empresas. Ele também orienta pessoas físicas e jurídicas sobre como proceder de forma jurídica e legal de acordo com a legislação em vigor, né? Então, ele dá aí suporte fiscal e tributário, né, de acordo com a legislação atual.
As principais ferramentas de trabalho de um profissional da área fiscal são os documentos fiscais, ou seja, notas fiscais, cupons fiscais, conhecimentos de transporte, entre outros que nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, você que vai atuar na área ou você que já atua sabe que quem trabalha no departamento fiscal vai trabalhar principalmente com documentos fiscais, né? Notas fiscais, cupons fiscais, conhecimentos de transporte, entre outros. Então vamos lá. O que você precisa saber para você que está começando agora, para você que não sabe absolutamente nada de departamento fiscal? O que é uma pessoa jurídica, né? No caso, pessoa jurídica é uma empresa. E toda empresa, para existir, ela precisa ter um cadastro. E esse cadastro a gente chama de CNPJ, é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Pessoa jurídica, então, é uma entidade, um estabelecimento dotado de determinados direitos e deveres. De forma simples, as pessoas jurídicas são as empresas. Toda empresa, para funcionar de forma legal, é obrigada a se inscrever no CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, toda empresa, para existir, para funcionar de forma legal, precisa ter o seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E como ela vai conseguir isso? Ela vai procurar um contador, né? Onde você entra, você vai trabalhar dentro da contabilidade. Então veja, o CNPJ é um código de 14 dígitos que identifica uma empresa ou estabelecimento. Importante ressaltar aqui, antes de continuar, quando eu falo empresa, eu estou me referindo ao conjunto da obra, ou seja, se eu falo empresa, eu estou me referindo à empresa matriz mais as suas filiais, ok? Se eu falo estabelecimento, eu posso estar me referindo tanto a uma empresa matriz quanto a uma empresa filial. O estabelecimento é uma coisa mais enxuta, é aquela que você pode se referir, por exemplo, a uma filial de uma empresa. Quando você fala empresa, você está se referindo ao conjunto da obra, a empresa mais as suas filiais. Então veja aqui um exemplo de um CNPJ. Um código de 14 dígitos, você vê aí na tela um exemplo. E como você lê isso? Você lê 15, 273, 174, 1000 ao contrário, 51. Então veja, depois da barra ali, quando você vê aquele 0001, é muito comum as pessoas falarem 1000 ao contrário, né? É mais fácil do que ficar falando 0001. Então, quando você trabalhar na área, você vai se deparar muito com isso. Então, veja, através do CNPJ é possível consultar informações de determinada empresa pela internet, como nome, endereço, ramo de atividade, quadro societário, etc. Então, através do CNPJ, né, se você possuir aí o código CNPJ de uma empresa, pela internet, no site da Receita Federal, você consegue ver as informações dessa empresa. Então veja aqui um exemplo. Eu sei que a qualidade está horrível, antes que você me xingue, você que está assistindo, mas fica horrível mesmo. Sempre que eu coloco aqui CNPJ no slide, sempre fica ruim mesmo, não tem jeito. Mas você pode ter uma noção aí de como é o cartão CNPJ. Quando você tiver o número de CNPJ de uma determinada empresa e for consultar no site, você vai ver dessa forma aí. Então veja, você tem ali o código, né, do CNPJ lá em cima. E mais embaixo ele te fala se é a matriz ou se é a filial, né, de uma empresa. Você vê ali mais embaixo o nome empresarial, né, a razão social dessa empresa. Então veja, Strasmax, Indústria e Comércio Limitada. Mais embaixo você vê as atividades que essa empresa desenvolve, né, veja, fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção. Mais embaixo você vê ali o endereço, né, entre outros dados, como e-mail e telefone da empresa e se a empresa está ativa ou não. Então, isso aí é o cartão de CNPJ de uma pessoa jurídica. Você pode consultar no site da Receita Federal. Claro que esse código que eu trouxe aqui, ele não existe, né? Eu apenas troquei ali, inventei esse código apenas para você ter uma noção. Então, veja, além do CNPJ, as empresas ainda se sujeitam a outras obrigações,
como a inscrição estadual e ou inscrição municipal. Então veja, não basta ter apenas o CNPJ. Quando uma empresa vai iniciar suas atividades, ela tem várias obrigações, não só se inscrever no CNPJ. Muitas delas vão ter que se inscrever também no Estado, então vão ter que possuir a inscrição estadual e a inscrição municipal. Então veja aqui, começando com a inscrição estadual. A inscrição estadual é um código que identifica a empresa no seu estado de residência. Ela é obrigatória a todas as empresas cuja atividade está sujeita ao ICMS. Então veja, como que eu vou saber, né, se a atividade da empresa está sujeita ao ICMS? São as atividades que envolvem circulação de mercadorias e serviços. Então, veja, atividades que envolvem circulação de mercadorias e serviços. E o que vem a ser isso, né? São as vendas de produtos, o transporte de mercadorias, entre outros que nós vamos ver agora. Então, veja, exemplos de empresas que são obrigadas a possuir a inscrição estadual. Então, primeiro, empresas comerciais, né? Lojas de roupas, sapatos, supermercados, lojas de brinquedos, eletrodomésticos, móveis, mercearias, bares, restaurantes, lanchonetes, acessórios, utilidades, cosméticos, etc. Então, falou em empresa comercial, já sabe, ela é obrigada a ter inscrição estadual. Empresas industriais também. Falou que a empresa é uma indústria, não tem conversa, ela tem que ter a inscrição estadual. Então, são as siderúrgicas, empresas de transformação, facções, etc. Temos também as transportadoras de cargas e de passageiros, exceto se o transporte for exclusivamente municipal, né? Então, quando a transportadora presta serviço de transporte intermunicipal, interestadual e internacional, ela também vai estar obrigada a possuir a inscrição estadual, ok? Só não vai ser obrigada se a determinada empresa tiver atividade de transporte exclusivamente municipal, ou seja, exclusivamente dentro ali do seu município. Outro exemplo, empresas de comunicação e telecomunicação. E aqui entra internet, telefonia, comunicação, né? Que são as rádios, as empresas de telecomunicação, né? Oi, TIM, Vivo, as empresas que vendem internet, que vendem TV a cabo, entre outras. Temos também as empresas fornecedoras de energia elétrica, né, também são obrigadas a possuir a inscrição estadual. E empresas que adquirem mercadorias para prestação de serviços sujeitos ao ISS. Que aí a gente fala incidência simultânea de ISS e IPI. A gente vai ver esse assunto com mais detalhe mais para frente. Então, essas empresas aqui que compram produtos para poder prestar um serviço. Eu vou dar um exemplo para você, uma gráfica. A gráfica compra, por exemplo, o papel para poder prestar um serviço, poder fazer, por exemplo, ali um cartão, um convite de casamento, por exemplo. Ela compra o papel e com aquele papel ela faz um convite de casamento. Ela presta um serviço para uma pessoa. Então, essas empresas também precisam ter a inscrição estadual. Agora, falando da inscrição municipal, ela já é obrigatória para todas as empresas e também estabelecimentos, né? A inscrição municipal é o número que identifica a empresa ou estabelecimento em determinado município. Então, o CNPJ identifica a empresa a nível nacional. A inscrição estadual identifica a empresa no estado. A inscrição municipal identifica a empresa dentro daquele município onde ela está localizada, ok? Além da inscrição municipal, as prefeituras exigem também o alvará de licença para localização e ou funcionamento, né? O famoso alvará. Então, importante você ter em mente que qualquer empresa, para funcionar, é obrigada a possuir o CNPJ e a inscrição municipal. A inscrição estadual vai ser obrigatória se ela estiver
se ela desenvolver aquelas atividades que eu mencionei. E o alvará será cobrado pela prefeitura. E onde você vai consultar a inscrição estadual? No site do Sintegra, como você está vendo aí na tela, www.sintegra.gov.br. E a inscrição municipal você vai consultar no site da prefeitura, aí da sua cidade. Aí vai depender do município onde você está localizado. Agora aqui, vamos falar exemplos de empresas que estão isentas da inscrição estadual. Então, eu falei lá que empresas industriais, comerciais, empresas de comunicação, telecomunicação, elas estão obrigadas à inscrição estadual. Mas quem não está obrigado são as empresas de serviços exclusivamente tributados pelo ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que são o transporte municipal, ou seja, aquele feito exclusivamente dentro do município, serviços de programação, processamento de dados, representação comercial, assessoria, serviços contábeis, advocacia, planos de saúde, serviços relacionados às profissões legalmente regulamentadas. Então, o que é profissão legalmente regulamentada? É aquela profissão que tem uma regulamentação, ou seja, é aquela profissão que não pode ser exercida por qualquer pessoa. Por exemplo, médico. Não é qualquer pessoa que pode, do nada, decidir ser médico. Você não chega, por exemplo, no hospital, deixa seu currículo lá e fala, olha, eu quero ser médico aqui. Não é assim que funciona. Você tem que ter um registro específico, você tem que ter uma qualificação específica, você tem que ter o estudo, você tem que ser formado naquela determinada área onde você vai atuar. Então, isso que a gente chama de profissão legalmente regulamentada. Não é qualquer pessoa que pode, do nada, exercer a medicina. Não é qualquer pessoa que pode ser um dentista, um nutricionista, um terapeuta, um psicólogo, entre outros. Então, isso aí a gente chama de profissões legalmente regulamentadas. Então, essas atividades também, se você exercer apenas essas atividades, você também não está obrigado à inscrição estadual. Barbearia, cabeleireiros, e aqui nos cabeleireiros é importante a gente fazer uma ressalva que, se você, por exemplo, tem um salão de beleza e você vende produtos dentro do seu salão, então você vai ser obrigado a ter inscrição estadual também, ok? Porque você está vendendo produtos. Se você não vende produtos, você só presta serviço, a pessoa vai lá e você faz o corte, faz a barba, enfim, entre outras coisas, você só presta o serviço, então você não vai precisar ter a inscrição estadual. Mas se você vender produto lá dentro, você tem que ter a inscrição estadual, ok? E continua, engenharia, reparação e manutenção, entre outras atividades. Então, essas atividades que são apenas um serviço, que não tem circulação intermunicipal do serviço, esses serviços que são tributados exclusivamente pelo ISS, então você não vai precisar da inscrição estadual. E agora falando sobre a abertura de empresas, como funciona, A abertura de uma empresa envolve um processo conjugado entre os órgãos. Então, primeiro, qual é o primeiro passo? Faz-se uma consulta de viabilidade na junta comercial do estado do interessado. O que é isso? Consulta de viabilidade. Por exemplo, duas pessoas se juntam e decidem abrir uma empresa. E aí eles procuram um contador para começar o processo de abertura da empresa. Então, qual é o primeiro passo? Esse contador vai perguntar para eles qual o nome que eles querem dar para essa determinada empresa, ok? Então, eles vão falar o nome que eles querem dar para a empresa. E aí, é necessário fazer uma consulta de viabilidade na junta comercial para saber se aquele nome que eles querem colocar está disponível. Porque não pode sair colocando aí o mesmo nome de uma empresa que já existe, ok? Não pode. Então, o primeiro passo é fazer uma consulta de viabilidade na junta comercial do estado do interessado. Em seguida, faça o DBE. O que é o DBE? O Documento Básico de Entrada do CNPJ, pelo site da Receita Federal, e o módulo integrador também pelo site da Junta Comercial. Então, tudo isso é feito ao mesmo tempo.
né? O contador vai fazer lá a consulta de viabilidade, vai elaborar ali o contrato, né, social da empresa, né, ou o ato constituinte da empresa, dependendo do tipo de empresa que for. Vai fazer ali, solicitar o DBE, o documento básico de entrada do CNPJ, e também vai fazer o módulo integrador ali, que vai integrar a Receita Federal com a junta comercial. Então, esse é o primeiro passo. Se não houver pendências, a empresa terá então seu CNPJ e inscrição estadual liberados, né? Se for o caso, se não houver nenhuma pendência. A inscrição municipal pode ser obtida junto ou em separado, dependendo muito de cada município. Então, dependendo do município que você estiver localizado, você já pode conseguir a sua inscrição municipal ali, tudo junto, né, com o CNPJ, inscrição estadual, mas a maioria ainda não. Você primeiro pede o seu CNPJ, a inscrição estadual, e depois vai lá na prefeitura e solicita a inscrição municipal, onde também, né, a prefeitura vai obrigar você a possuir o alvará. E agora a gente vai falar sobre regimes de tributação, né? Quais são eles? Atualmente no Brasil, nós temos 3 regimes de tributação principais, que são o Simples Nacional, que é voltado para micro e pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 4.800.000. O lucro presumido, que já é voltado para empresas com movimentação mais robusta, empresas prestadoras de serviço legalmente regulamentados e empresas em que o Simples Nacional não seja uma boa opção. Né? O lucro presumido ele é voltado principalmente para aquelas empresas que verificam que no Simples Nacional não vai ser uma boa opção para elas. Por exemplo, empresas de serviços, né, que prestam serviços de profissão legalmente regulamentadas. Essas empresas, muitas delas acabam pagando valor muito alto de tributos, né, lá dentro do Simples Nacional. E às vezes o Simples Nacional não é uma boa opção para elas. E aí, o que elas fazem? Elas partem para o lucro presumido. Às vezes o lucro presumido pode ser uma opção melhor do que o Simples ou não. Vai depender, né, da empresa, cada caso vai ser um caso diferente. E por fim, temos o lucro real. Esse regime de tributação já é voltado para empresas com faturamento anual superior a 48 milhões. E também bancos, empresas do ramo financeiro, empresas de factoring, sociedades de crédito imobiliário, empresas de tamanho médio, entre outras. E é importante colocar aqui também que o lucro real ele vai ser uma boa opção para empresas que possuem grandes despesas em relação ao seu faturamento. Então, quando a empresa tem um volume de despesa muito alto em relação ao seu faturamento, ela vai ter, né, vai ter uma vantagem no lucro real. Né? Porque o lucro real, como o próprio nome diz, os impostos são tributados sobre o lucro da empresa, o lucro verdadeiro, o lucro real da empresa. Então, se a empresa tem uma despesa muito alta em relação ao seu faturamento, por exemplo, se as despesas da empresa são mais do que 30% do faturamento total, às vezes o lucro real vai ser uma boa opção para ela. E também para essas empresas aí que são obrigadas ao lucro real, né, que são os bancos, empresas do ramo financeiro, empresas de factoring, sociedade de crédito imobiliário e as empresas de tamanho médio, né, aquelas que faturam mais do que R$ 4.800.000 por ano, né, que esse é o limite do Simples Nacional. Então vamos continuar aqui. Rotina do Departamento Fiscal. Né? Como funciona? Como você vai trabalhar ali dentro do Departamento Fiscal? Como funciona o processo? Então, a empresa envia a documentação ao escritório. Né? Quais são as documentações?
Documentos fiscais de entrada, né, que são as compras da empresa ali, os documentos de entrada, conta de energia, conta de telefone, conta de internet, conhecimento de transporte, entre outros. Documentos fiscais de saída, que são as vendas que a empresa realizou, bonificações, transferências, devoluções, entre outros. Documentos de caixa e banco, isso aqui o departamento fiscal não vai mexer, mas ele, né, vai se deparar com esses documentos também, mas esses documentos são aí para o departamento contábil. O departamento fiscal, então, ele faz o lançamento de todos os documentos fiscais de entrada e saída e apura o faturamento da empresa. Ok? Feito isso, apura-se os tributos federais, estaduais e municipais. A seguir, o departamento fiscal envia os documentos de arrecadação para a empresa e entrega as declarações da pessoa jurídica. Então, essa aqui é a rotina do departamento fiscal. E a gente vai ver tudo isso com mais calma ao longo dos vídeos, ok? Agora aqui, eu vou falar para você quais são os modelos de documentos fiscais. Nós temos vários modelos de documentos fiscais. Ou seja, aqueles que acobertam as receitas, né? Acobertam o faturamento das empresas e também as transações de circulação aí de mercadoria e serviços. Eu coloquei aqui na tela apenas os principais, os que você vai ver, né, mais aí nas suas rotinas de departamento fiscal. Então veja, modelo 01, nota fiscal, que é a nota fiscal manual, aquela em bloco. Por exemplo, você tem um bloco ali de nota fiscal, você vai lá na caneta mesmo e preenche aquela nota. Ok? Esse tipo de nota fiscal manual, ele está quase extinto. Quase extinto. É muito pouco usado a nota fiscal manual hoje em dia. Por quê? Ela já foi substituída pela nota fiscal eletrônica. Porém, ainda em alguns poucos casos, a nota fiscal manual ainda é utilizada, como por exemplo, nas vendas fora do estabelecimento, né? Vendas de mercadoria fora do estabelecimento. A empresa sai com um caminhão de mercadoria, por exemplo, vai para outra cidade e quer vender lá aquelas mercadorias dentro do caminhão, lá naquela outra cidade. E aí como que ela faz? Ela precisa de um bloco de nota, ok? Para tirar ali as suas vendas à medida que ela for vendendo. E aí é onde entra ainda a nota fiscal manual, a feita em blocos, ou formulário contínuo, né, que a gráfica vai lá, imprime o formulário e a empresa passa lá a nota naquelas empresas matriciais horrorosas, Deus me livre daquilo. E temos aqui também a nota fiscal 1B, que é a nota fiscal avulsa, ok? Também manual, em bloco, ou formulário contínuo. Esse tipo de nota fiscal você vê hoje mais nas administrações fazendárias de cidades menores, né? E também quase não está existindo mais esse tipo de documento fiscal. Temos o modelo 02, que é a nota fiscal de venda a consumidor, também uma nota fiscal manual, porém essa aqui já é destinada a consumidor, para aquela venda varejo. Por exemplo, você tem uma lojinha, alguém vai lá, faz uma compra, você vai lá, pega o seu bloquinho de nota fiscal, preenche e entrega a via, né, para o seu cliente. Então, a nota fiscal de venda a consumidor. Isso aqui é exclusivo para varejo, ok? E importante ressaltar, né, que a nota fiscal de venda a consumidor também está quase extinta. Ela deve acabar aí até 2020, aliás, 2020 não, 2021, 2022 no máximo. Então ela está quase extinta. Por que ela está quase extinta? Porque ela já foi substituída pela nota fiscal de consumidor eletrônica ou pelo cupom fiscal eletrônico. Temos também o modelo 2D, que é o cupom fiscal, né, emitido por emissor de cupom fiscal, ou seja, aquelas impressoras fiscais, quando você vai, por exemplo, no supermercado, faz uma compra e eles te dão aquele cupomzinho depois que você paga, é justamente isso, é o cupom fiscal. Muito comum esse documento, principalmente, né, nos supermercados e nos postos de gasolina. Você vai lá,
passa suas compras lá no caixa, né? E aí eles te dão aquele cupom fiscal. Isso também nas farmácias, também é muito comum. Você vê. Só que esse cupom fiscal, ele já está quase extinto também. Porque ele já está sendo substituído pelo cupom fiscal eletrônico ou pela nota fiscal de consumidor eletrônica. Então está tudo ficando eletrônico hoje em dia. Mas esse cupom fiscal aqui deve acabar até por volta aí de 2022 no máximo, ele deve deixar de existir também. Temos aqui o modelo 06, que é a nota fiscal conta de energia elétrica, muito fácil, né? Isso aqui é basicamente conta de energia elétrica, aquela conta que você recebe para pagar, né, todo mês. Aquilo lá é uma nota fiscal, né, modelo 06, como você está vendo aí. Temos a nota fiscal modelo 21, que é a nota fiscal serviço de comunicação. E quem emite esse tipo de nota são as empresas que vendem internet, as empresas de rádios, etc. Temos a nota fiscal modelo 22, que é a nota fiscal serviço de telecomunicação. E o que é isso? Conta de telefone, né? Por exemplo, aquelas contas que você recebe para pagamento da TIM, da Vivo, da Oi, da Claro, entre outras. Então, aquilo lá é uma nota fiscal serviço de telecomunicação. E o modelo mais comum, né, o mais famoso hoje em dia, a nota fiscal eletrônica, modelo 55. Essa nota fiscal, ela serve para circulação de mercadorias, ok? E temos também o conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57. Isso aqui, ele é exclusivo para fretes, né, transporte de mercadorias. Quem emite esse documento são as transportadoras, ok? Transportadoras de cargas. Então, aquelas transportadoras que carregam, né, as suas mercadorias, fazem as entregas das mercadorias, elas vão emitir conhecimento de transporte eletrônico. E, por fim, temos o modelo 59 e 65, sendo o 59 o cupom fiscal eletrônico, né? Esse já é feito em impressora fiscal, porém eletrônico, e substitui o cupom fiscal comum. E o modelo 65 é a nota fiscal de consumidor eletrônica, né, que também tem existência apenas digital, assim como a nota fiscal eletrônica. Substitui o cupom fiscal comum e a nota fiscal de venda a consumidor. Então, dependendo do estado em que você está localizado, o seu estado pode definir o uso de um, né, ou outro, né, se vai ser o cupom fiscal eletrônico ou a nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, no seu estado, né, cada estado define de uma forma. Então, tem estado que decide que vai utilizar o cupom fiscal eletrônico e tem estado que decide que vai utilizar a nota fiscal de consumidor eletrônica. E tem estado que às vezes utiliza os dois, ok? Então vai depender muito do estado. E aí, conforme você que está assistindo for tendo dúvidas, você pode me perguntar: ah, meu estado é o estado de São Paulo. Qual documento nós estamos utilizando? Eu posso responder para você, ok? Aí eu vou entrar em casos específicos de cada um para responder para você aí da melhor forma possível. Então, vamos falar aqui quais são os impostos, né? Quais são os tributos. Quando eu falo tributos, eu estou me referindo a impostos. Na verdade, eu não posso simplesmente falar impostos, porque nem todos os impostos são chamados de impostos. Alguns são chamados de contribuição, né? Alguns não são chamados de impostos. Então, para englobar tudo, eu falo tributos. Então, veja, tributos de âmbito federal, ou seja, aqueles que são devidos à União, que são eles PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, IOF, etc. Okay? Esses são os tributos devidos à União. O tributo devido ao Estado, né, de âmbito estadual, é o ICMS, que é o Imposto, né, sobre circulação de mercadorias e serviços. Aí já entra lá as vendas de mercadorias, né, venda de produto acabado, transporte de cargas, entre outros. E
o imposto de âmbito municipal é o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, que ele é devido ao município, ou seja, né, município da sua cidade aí. E nós vamos falar sobre todos esses tributos aí no decorrer dos vídeos. Agora, a gente vai falar sobre o CFOP. Esse aqui é um dos temas mais importantes do Departamento Fiscal. Você tem que estudar CFOP com exaustão, porque o que mais você vai ver, né, no seu dia a dia é CFOP. Então, o que é o CFOP? É o Código Fiscal de Operações e Prestações. O CFOP é um código que identifica uma determinada operação realizada por uma empresa, ou seja, cada operação possui um CFOP diferente. Então, uma operação de venda, por exemplo, terá CFOP diferente de uma operação de devolução, bonificação, compra, remessa, etc. Então, veja, cada operação que uma determinada empresa faz, cada operação que ela realiza, ela vai ter um CFOP diferente, ou seja, um código diferente. Então, cada operação vai ser identificada com um código. E qual é esse código? O CFOP. Então, por exemplo, se a empresa fizer uma venda, vai ter um CFOP para aquela venda. Se ela efetuar uma remessa, vai ter um CFOP específico para isso também. Se ela fizer uma devolução de mercadoria, também vai ter um CFOP específico para isso. Ah, não, mas a empresa é uma transportadora, ela fez transporte de carga, também vai ter um CFOP para isso, ok? Então, qualquer operação feita por qualquer estabelecimento vai ter um CFOP específico para aquela operação. Então, o CFOP é um tema muito grande, né? Você tem que, na verdade, você tem que estudar muito o CFOP para você conseguir internalizar isso aí. Então, veja, eu trouxe aqui, primeiro, CFOPs de operações de entrada, né? Aquelas quando a mercadoria ou o serviço vem para você, né? Quando entra na sua empresa. Então, CFOPs para operações de entrada. Então, veja, 101. Geralmente eu leio assim, 101. Ou você pode ler, por exemplo, 1101. Tanto faz como você vai ler isso aqui. Então, 101 é compra para industrialização. Então, veja, você tem, por exemplo, uma indústria de confecção. Né? Você tem ali uma fábrica de roupas. E aí, o que acontece? Você compra tecido, por exemplo, para industrializar, né? Você vai comprar o tecido para fabricar, né, o vestuário, os seus produtos lá que você vai vender, né, na sua empresa. Então, suponhamos que você fabrique camisas masculinas. E aí, o que acontece? Você vai lá e compra tecido para fabricar essas camisas. Então, o que foi essa operação? Isso foi uma compra, ok? Foi uma compra para industrialização. Então, quando você compra para industrialização, essa operação de compra, você vai identificar essa operação no CFOP 101, ok? Então, por exemplo, você foi lá numa determinada empresa, comprou o tecido, suponhamos que você pagou R$10.000 nesse tecido, e aí veio uma nota fiscal para você, né? Porque a empresa lá vai ter que emitir uma nota fiscal de venda para você. E aí você pegou essa nota fiscal. Você está com essa nota fiscal na mão. Aí o que você tem que fazer? Você tem que escriturar essa nota. Você tem que registrar essa nota, ok? É isso que o departamento fiscal faz. Ele vai registrar essa nota fiscal. E aí quando ele for registrar essa nota, ele vai lançar lá que a compra foi feita na data tal, que o valor da compra foi R$10.000, que o produto que foi adquirido foi tecido, que foi adquirido da empresa tal, e o CFOP foi 1101, ok? E aí o fisco, né, o fiscal que for, quando ele for pegar esse arquivo, pegar esses dados da sua empresa para fiscalizar, para ver se está tudo ok, quando ele bater o olho e ver lá que você colocou esse código 101, né, ou 1101, ele vai saber, olha, isso aqui foi uma compra para industrialização, ok? Então, o CFOP identifica as operações das empresas.
Então, eu trouxe aqui os CFOPs, primeiro os CFOPs de entrada. Então, veja, 101 é a compra para industrialização. 201 é a compra para industrialização de outro estado. Então, veja que muda sempre o começo ali. Se você compra, por exemplo, esse tecido para fazer as suas camisas dentro do próprio estado, dentro do seu próprio estado, por exemplo, você está em São Paulo, você comprou esse tecido dentro de São Paulo mesmo, né, de uma empresa localizada em São Paulo, essa compra, né, vai ser registrada no CFOP 1101. Mas eu comprei esse tecido numa empresa lá no estado da Bahia. Ok, então essa compra vai ser registrada no CFOP 2101 ou 201, ok? Por quê? Porque foi de outro estado. Sempre que você compra dentro do seu estado, o CFOP vai começar com 1. Se você compra de fora do estado, o CFOP vai começar com 2. Né? E se você compra de fora do país, o CFOP vai começar com 3. Mas os CFOPs de fora do país eu não trouxe aqui porque vai ser uma situação um pouco mais rara. Né? Então, veja, é muito fácil se você seguir essa regra. Então, 1101, compra para industrialização. Né? 2101, compra para industrialização de outro estado. E aí depois continua. 1102 ou 102 é a compra para comercialização. Então, veja, tem uma diferença. Se você compra para industrialização, você vai transformar aquele produto em outra coisa, né? Então, eu vou pegar aquele tecido, vou transformar ele em outra coisa, eu vou transformar ele numa camisa. Então, isso aí é uma industrialização. Se você compra o produto para comercialização, significa que você não vai transformar nada, você simplesmente vai pegar aquele produto e vai revender. Então, por exemplo, você já comprou a camisa pronta e você vai revender a camisa. Então, isso aí é uma compra para comercialização. E aí o CFOP muda. Aí já é 102, ok? E se essa compra for de outro estado? Aí já muda o começo ali, 202, ok? Então, veja, se você seguir esse padrão, não fica tão difícil assim de decorar os CFOPs. Mas como você aí, você que trabalha na área ou você que pretende trabalhar na área, você não tem que se preocupar tanto em decorar os CFOPs assim logo de cara, apesar que o CFOP é muito, muito importante. Por quê? À medida que você for trabalhando, você vai mexer tanto com o CFOP, na verdade a coisa que você mais vai ver é CFOP. Então você vai ver tanto, mais tanto, que isso aqui vai ficar até enjoativo. Você já vai saber isso aqui de cor, um prazo aí de 2 ou 3 meses, você vai estar sabendo tudo isso aqui de cor. Então, continuando aqui os CFOPs, 1401, compra para industrialização com substituição tributária. Esse ST que eu coloquei aqui significa substituição tributária. Eu vou falar brevemente o que é substituição tributária para você. Substituição tributária é quando você paga o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no momento da entrada, no momento da compra dessa mercadoria e não no momento da venda. Por quê? O que acontece? Via de regra geral, né, você paga o ICMS, que é o Imposto Estadual, quando você dá saída no seu produto. Quando você, por exemplo, vende o seu produto. E aí, quando você vende, você tem que pagar o imposto. Só que existem alguns casos com determinadas mercadorias em que você vai ter que pagar o ICMS de forma antecipada. Ou seja, você não vai pagar quando você vender. Você vai pagar quando você comprar. Ok? Isso vai acontecer com algumas mercadorias e situações que a gente vai ver para frente, ok? Então, a diferença é essa. ST é quando você paga o ICMS no momento da compra e não da venda, ok? E continuando aqui, 2401, compra para industrialização com ST de outro estado, né? Então, aí já entra quando você compra de fora do seu estado lá. Você está, por exemplo, no estado de Minas Gerais e você está comprando de uma empresa do Rio de Janeiro. Então, o início do CFOP muda de 1 para 2.
Continuando ali, o 1403, né? Ou 1403, compra para comercialização com substituição tributária, que já é, né, a compra que você, aquele produto que você não vai transformar, você vai simplesmente revender. E o 2403, compra para comercialização com ST de outro estado. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são os produtos, né, que estão sujeitos à substituição tributária, ou seja, aqueles que estão sujeitos ao pagamento do ICMS pelas entradas. Continuando aqui o CFOP 1252, compra de energia elétrica por estabelecimento industrial, né? Então você tem lá aquela fábrica de camisas e você tem ali a sua conta de energia elétrica. Você tem que registrar a sua conta de energia elétrica ali também, ok? Porque a conta de energia elétrica também é uma nota fiscal. E aí, qual CFOP você vai utilizar para escriturar essa conta de energia elétrica? O 1252. Por quê? Você é uma indústria e você comprou energia elétrica, ok? Ah, não, mas eu sou comércio, eu estou revendendo essa camisa, eu comprei camisa para revender, então eu sou comércio. E aí eu tenho lá uma conta de energia elétrica, então já é o 1253, ok? Então veja aí, segue sempre um padrão. Ah, não, mas aí eu sou uma transportadora, eu quero escriturar a minha conta de energia elétrica, já é no CFOP 1254. E para aquelas empresas prestadoras de serviço de comunicação, né, por exemplo, uma rádio, se você tem uma rádio, você vai escriturar a sua conta de energia elétrica no CFOP 1255, ok? Se por algum motivo você também comprar energia elétrica de outro estado, né, coisa que vai ser um pouco rara, você só vai mudar o começo ali, 2252, 2253, 2254, 2255, ok? Sempre você muda o começo. Outros aqui, 1301, né, ou 1301. Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza. Isso aqui já entra para aquelas empresas que atuam no ramo de comunicação e estão adquirindo serviço de comunicação. Então, por exemplo, uma rádio. Uma rádio adquire ali, por exemplo, internet, né? Adquire ali, por exemplo, telefone. Então, para que a rádio adquire isso? Ela adquire, né, esse serviço de comunicação para efetuar um serviço de comunicação, ok? Então, essas empresas, quando elas adquirem serviço de comunicação, você escritura no CFOP 1301. Ah, não, mas eu tenho uma empresa industrial, eu tenho uma indústria, uma siderúrgica, eu estou adquirindo serviço de comunicação. O que é serviço de comunicação aqui? No caso aqui do CFOP, esse serviço de comunicação entra tudo, como telefone, internet, rádio, TV a cabo, entre outros, ok? Então, se você tem uma indústria e você adquire serviço de comunicação, por exemplo, você tem uma conta lá da TIM, por exemplo, você vai escriturar essa conta no CFOP 1302, porque você é uma indústria, né? Isso aí é um serviço de comunicação. Ah, não, mas se você for uma empresa comercial, aí já é o 1303. Se você for uma transportadora, 1304, ok? Então, segue sempre esse padrão aí. E se você adquirir esse serviço de comunicação de outro estado, já muda só o começo. Aí vai ser o 2301, 2302, 2303, 2304, ok? E aqui temos os CFOPs de transferência, né? Você tem uma empresa, um estabelecimento matriz e você tem uma filial, ok? E você quer transferir mercadoria da matriz para a sua filial. E aí, qual vai ser o CFOP? Né? Isso aqui, o CFOP de entrada. Então, no caso aqui, esse CFOP aqui se aplicaria à filial. Então, por exemplo, a filial recebeu transferência de mercadoria da matriz. Então, 1151, transferência para industrialização. E 1408, transferência para industrialização com ST. Então, veja, você tem dois estabelecimentos, matriz e filial 1.
A filial 1 recebeu o produto da matriz, né? A matriz transferiu esses produtos para a filial 1. Então, suponhamos que a matriz lá transferiu aquele tecido que ela comprou, né, para fazer camisa, lá para a filial. E aí, essa filial recebeu esse produto. Então, ela vai dar entrada do 1151, se for produto sem ST, e 1408 se for produto com ST, né? Substituição tributária, que é aquele que paga o ICMS no momento da entrada. Daqui a pouco eu vou mostrar para você quais são os produtos sujeitos à substituição tributária, ok? E mais embaixo já são os CFOPs de transferência para comercialização, né? Então, se a filial é uma empresa comercial, ela recebeu produtos lá da matriz, né? Suponhamos que a matriz foi lá, comprou o tecido, transformou em camisa e está transferindo essas camisas prontas lá para a filial vender, né? Suponhamos que, por exemplo, a empresa tem uma fábrica e tem uma loja, por exemplo. A fábrica transfere mercadoria para a loja. Essa loja vai receber essa mercadoria, né? Uma transferência para comercialização. E aí, qual vai ser o CFOP? O 1152, transferência para comercialização. E se esse produto estiver sujeito a ST, vai ser o 1409, que é a transferência para comercialização com ST. E aqui agora eu trouxe os CFOP de devolução, né? Aqueles devolução, a devolução na entrada. No caso daqui, devolução de venda, ok? Então, suponhamos que você tem lá uma empresa, você vendeu a mercadoria e o seu cliente decidiu devolver a mercadoria para você, por algum motivo. Então, suponhamos, você foi lá, fabricou a camisa, vendeu para o seu cliente, o seu cliente quis devolver essa mercadoria para você. Então, como essa operação vai ser escriturada? Então, CFOP 1201, devolução de venda de produção própria. É o caso aqui da indústria de camisa, que eu falei para você. Ela foi lá, comprou tecido, fabricou camisa, vendeu e o cliente, por algum motivo, devolveu essas camisas. Então, devolução de venda de produção própria, CFOP 1201. E, se o produto estiver sujeito à substituição tributária, essa devolução de venda vai ser escriturada no CFOP 1410. Já a devolução de venda de mercadoria adquirida de terceiros, né, aquela no caso do comércio, então você tem um comércio, uma loja de roupas, né, você comprou camisa pronta, você revendeu aquela camisa e aí o seu cliente por algum motivo decidiu devolver, né, esses produtos para você. Então você vai escriturar isso aí no CFOP 1202, devolução de venda de mercadoria adquirida de terceiros. E, se o produto estiver sujeito à substituição tributária, vai ser no CFOP 1411, ok? E se, né, essas devoluções vierem de outro estado, né, então o seu cliente está lá em outro estado e ele está devolvendo para você, o que vai mudar? Vai mudar só o começo do CFOP, né? Ao invés de começar com 1, ele vai começar com 2. Então, 2201, 2410, 2202, 2411, ok? E aqui eu trouxe CFOPs de compra de ativo imobilizado. O que é ativo imobilizado? Ativo imobilizado é aquele bem, né, que a empresa adquire e que vai ficar muito tempo dentro da empresa. Geralmente são bens de valores superiores a, né, a R$ 1.200, né? Então tem que ter um valor aí mínimo aí de pelo menos R$ 1.200 para você considerar como ativo imobilizado. Por exemplo, um veículo, né? A empresa comprou ali um carro. E aí ela vai escriturar esse carro em CFOP de ativo imobilizado. Então veja, 1551 é a compra de bem para o ativo imobilizado e 1406 é a compra de bem para o ativo imobilizado com ST. E aí a gente vai ver aí esses casos que vão ter ST ou não. Por exemplo, o veículo novo, né, o 0 km, ele é sujeito à substituição tributária. Então, vai pagar o ICMS no momento da entrada. Então, suponhamos que seja um veículo novo, né, 0 km, a empresa vai dar entrada ali no CFOP 1406.
Ah, não, mas e se o veículo não for 0 km, for um veículo usado? Então, aquele veículo já não vai estar sujeito a ST. Então, vai ser o CFOP 1551. Mas esses casos com ST e sem ST a gente vai ver mais para frente, como eu estou falando aqui o tempo todo. É por isso que o departamento fiscal é difícil, é complexo, é muito conteúdo, muita coisa para gravar. E aqui mais embaixo você tem dois CFOPs para uso e consumo, né? Quando a empresa compra um produto para uso próprio dela, ela não vai revender, ela não vai industrializar, aquilo lá não vai ficar muito tempo na empresa, ou seja, não vai ser um bem que vai ficar ali por muito tempo, não tem uma vida útil muito longa, ela vai simplesmente usar, vai consumir aquilo ali. Então, isso a gente denomina uso e consumo, quando a empresa compra para consumir. Então, CFOP 1556, compra para uso e consumo. E 1407, compra para uso e consumo com ST. Então, por exemplo, material de escritório, né? A empresa comprou ali caneta, borracha, lápis, lapiseira, régua, cola, entre outros materiais. Então, esses materiais, né, são para uso da empresa, consumo da empresa. Ela vai utilizar aquilo ali e aquilo ali vai acabar, né? Ela não vai vender, ela não vai industrializar. Aquilo ali não é um bem de alto valor, não vai ficar muito tempo ali na empresa. Aquilo ali é para uso próprio da empresa. Então é isso que a gente fala uso e consumo. Então, se for uso e consumo, 1556. Se for uso e consumo com substituição tributária, 1407. E vale lembrar que também para esse CFOP, né, se a compra for de fora do estado, muda o começo ali. Ao invés de começar com 1, o CFOP vai começar com 2. Então, 2551, 2406, 2556, 2407. Ok? E aqui eu trouxe agora CFOPs de transporte. Então, veja, 1351. Aquisição de serviço de transporte, né, ou seja, frete, por transportadora. Então, se você tem uma transportadora e a sua transportadora adquire serviço de transporte, você vai escriturar, né, esse serviço de transporte no CFOP 1351. Se você, né, faz uma aquisição de frete por empresa, né, uma empresa industrial, adquire ali um frete, por exemplo, você tem aquela indústria de camisa, né? Você é uma indústria e você contrata uma transportadora para entregar suas mercadorias, né? Frete, você vai escriturar no CFOP 1352. Se você for uma empresa comercial e adquirir frete, você vai escriturar no CFOP 1353. E se você for uma empresa prestadora de serviço de comunicação, né, como uma rádio, você vai escriturar o frete no CFOP 1354. E se for de fora do estado, vai começar com 2, né? 2351, 2352, 2353, 2354. Ok? Então, veja que o CFOP sempre segue esse padrão. Empresa comercial, empresa industrial, empresa de comunicação, cada uma tem seu CFOP. E aqui eu trouxe outros CFOP, né, para outras operações que não envolvem venda ou compra. Então, veja, 1901, entrada para industrialização. Né? Então, veja, você, por exemplo, tem uma facção, né? E aí uma determinada empresa, envia para você um tecido ou uma camisa, por exemplo, para você industrializar. Suponhamos que, por exemplo, você receba camisa de outra empresa e aí aquela outra empresa fala para você assim, ó, olha, eu quero que você caseie essas camisas e botone essas camisas. Então, você vai prestar para ela um serviço de industrialização, ok? E aí, o que vai acontecer? Essa entrada, né, dessa mercadoria na sua empresa, você vai escriturar no CFOP 1901. Ok? Ou 1901, que é uma entrada para industrialização. Então, veja, isso não foi uma compra, não foi uma venda, não foi uma devolução. Aquela empresa simplesmente enviou essa mercadoria para você, né? Isso veio uma remessa de mercadoria para você industrializar. Você vai pegar aquelas camisas e vai casear e botonar aquelas camisas para aquela determinada empresa. Depois você vai devolver para ela.
né? Então, isso aí é uma entrada para industrialização, CFOP 1901. E o CFOP 1902 já é o retorno de mercadoria remetida para a industrialização. Então, quando você devolver aquela mercadoria para outra empresa lá, e a outra empresa lá for dar entrada na mercadoria, ela vai escriturar no CFOP 1902, ok? Lembrando que nós estamos falando de CFOPs de entrada, não entramos em saída ainda. 1910, entrada em bonificação, né? Suponhamos que a sua empresa ganhou um produto de graça, né? Ganhou um produto de graça. E aí você vai dar entrada no CFOP 1910. E o 1911 é a amostra grátis. Aí você pensa, mas qual é a diferença de bonificação e amostra grátis? Veja bem, a bonificação é quando você ganha o produto de graça, né? Uma outra empresa te bonifica, te dá aquele produto gratuitamente. A amostra grátis é quando a outra empresa te dá uma amostra do produto dela. Veja bem, suponhamos que você ganhou, por exemplo, um perfume, né? Foi uma bonificação. Você comprou lá vários perfumes de uma determinada empresa e aí aquela empresa decidiu te dar um dos perfumes de graça, ok? Por exemplo, você compra 10 e ganha mais um. Então, ela te deu um perfume gratuitamente. Esse perfume que você ganhou, você vai dar entrada no CFOP 1910, ok? Porque foi uma bonificação. Ela pegou o produto dela e te deu de graça. Já na amostra grátis, ela não vai te dar o produto dela de graça. Ela vai te dar uma amostra. Aí, no caso, já entra aquelas amostras, aqueles frascos pequenininhos, só para você sentir o aroma do perfume, ok? É só uma amostra do perfume, não é o produto que aquela empresa vende. Então, suponhamos que aquela empresa vende um perfume de 100 ml, e aí ela te dá esse perfume de 100 ml. Isso é uma bonificação. Ela te deu o produto que ela vende. Ela te deu de graça um produto que ela vende. Agora, se ela te dá uma amostra, né, aquele vidrinho menor, isso aí não é o produto que ela vende. Isso é apenas uma amostra do produto que ela vende, ok? Então, veja que essa é a diferença da bonificação para a amostra grátis. Muita gente confunde. Então, na bonificação, você ganha o produto, né, que aquela empresa está vendendo. Na amostra grátis, você ganha uma amostra daquele produto que a empresa está vendendo. Essa amostra grátis, você não consegue vendê-la, ok? Justamente porque é uma amostra, é um produto menor, é só como se diz, né, um pedacinho do produto. Outro CFOP aqui, 1915, entrada para conserto ou reparo. Então, por exemplo, você tem uma empresa lá que vende móveis e também presta serviço lá de manutenção, reparação de móveis, por exemplo. Você vendeu lá, por exemplo, uma cadeira para alguém, né, que você industrializou, e aí aquela pessoa falou, olha, essa cadeira que você me vendeu está estragada, vou te mandar essa cadeira para você consertar para mim. Né? E quando você recebe essa cadeira lá na sua empresa para conserto, você vai dar entrada no CFOP 1915, ok? Uma entrada para conserto. 1917, a entrada em consignação. É quando uma determinada empresa te envia mercadorias para você vender posteriormente, e aí aquelas mercadorias vêm para você lá, você vai vender e depois vai devolver para ela aquilo que você não conseguir vender. Isso a gente chama de consignação, né? Aquelas mercadorias ficam ali em consignação dentro da sua empresa até você vender e decidir devolver aquilo que não vender, né? Então, essa é a entrada em consignação, você vai dar entrada no CFOP 1917. E o 1933 é a aquisição de serviços tributados pelo ISS. Esse CFOP vai ser um pouco raro de você utilizar aí nas suas rotinas de departamento fiscal, porque geralmente notas fiscais de prestação de serviço municipal você não vai escriturar
no departamento fiscal, ok? Você não vai escriturar essas notas. Você só vai utilizar esse CFOP 1933 quando, por exemplo, você recebeu uma nota fiscal eletrônica de uma empresa que é conjugada, onde naquela nota de venda, por exemplo, tem a venda do produto e a prestação do produto ao mesmo tempo, na mesma nota. Então, por exemplo, uma mecânica, ela vendeu para você a peça do veículo e ela também, além de te vender a peça, ela prestou o serviço e ela emitiu uma nota fiscal só, né? Uma nota fiscal conjugada. E aí você vai dar entrada lá na parte da compra do produto, você vai dar entrada no CFOP de compra e a parte do serviço você vai dar entrada aí nesse CFOP 1933. Mas já vou avisando para você, esse CFOP 1933 vai ser muito raro de você utilizar aí nas suas escriturações fiscais. E por fim, o CFOP 1949, que são outras situações sem CFOP específico. Você vai se deparar nas suas rotinas com algumas transações, algumas operações que não possuem um código específico para elas. Quando isso acontecer, você vai utilizar esse CFOPI 1949. Isso vai acontecer, por exemplo, com remessas para troca, remessa em garantia, etc. Não existe um CFOP específico para troca, nem para garantia. E aí, o que acontece? Você vai utilizar o CFOP 1949 para essa entrada na sua empresa. Lembrando, todos esses CFOP que você está vendo aqui na tela também, né, se vier de outro estado, você vai mudar o começo. Então, vai ser, em vez de ser 1901, vira 2901, 1902 vira 2902 e assim por diante, ok? E agora o CFOP de saída. Então, veja, nós falamos do CFOP de entrada e agora vamos falar do CFOP de saída. Então, veja, 5101, venda de produção própria. É o caso daquela empresa que comprou tecido, fabricou a camisa, agora ela está vendendo essa camisa que ela fabricou, ok? Ela está vendendo esse produto acabado. Ela fabricou aquela camisa, ela vendeu aquela camisa. Então, essa venda de produção própria, CFOP 5101. E se for para fora do estado, 601. E se esse produto estiver sujeito à substituição tributária, 5401. Se for para fora do estado, 6401, né? Venda de produção própria com ST para outro estado. E no caso do comércio, 5102 é o CFOP mais comum, que você mais vai ver, né, no departamento fiscal. Esse aqui é o campeão, o mais comum mesmo, que mais você vai se deparar o 502. 502 é revenda de mercadoria, 602 revenda de mercadoria para outro estado. 5405, revenda de mercadoria com ST, ou seja, a ST já foi paga lá no momento da compra, ok? Então, vai acontecer com determinados produtos. E o 6403, revenda de mercadoria com ST para outro estado. E esse é ST a pagar. Nós vamos conversar sobre esse CFOP 6403 mais para frente, ok? Eu vou explicar para você isso aqui. E nota, não existe CFOP 6405, hein? Cuidado, não existe esse CFOP. Tem gente que acha que esse CFOP existe, mas ele não existe. CFOP, outros CFOPs aqui para saída. Agora aqui no caso das devoluções, 5201 é a devolução de compra para industrialização. Lá nas entradas nós falamos sobre as devoluções de venda. Agora nós estamos falando das devoluções de compra. Então, por exemplo, você tem aquela indústria de camisa, você comprou o tecido. Aí chegou lá na sua empresa, você descobriu que aquele tecido estava com um defeito. Ele não estava de acordo com o que você tinha pedido. Por algum motivo, você decidiu devolver esse tecido. E aí, com qual CFOP você vai identificar essa transação? 5201, que é a devolução de compra para industrialização, né? Você está devolvendo aquele tecido para o seu fornecedor. E o 6201, devolução de compra para industrialização para outro estado. 5410, mesma coisa, porém com ST. E 6410, mesma coisa, com ST, porém para outro estado.
E no caso do comércio, 5202 é a devolução de compra para revenda. Então, você comprou camisa para revender e aí chegou lá, você descobriu que aquelas camisas não estavam de acordo com seu pedido, né? Por algum motivo, você decidiu devolver essas camisas. Então, 5202, devolução de compra para revenda. 6202, devolução de compra para revenda para outro estado, né? Então, se o seu fornecedor está lá em outro estado e você está devolvendo essa compra, 6202, ok? E se a mercadoria estiver sujeita à substituição tributária, 5411. Se for para outro estado, 6411. E os de transferência? 5151 é a transferência de produção própria, né? E já entra aquele caso da matriz e filial. Você tem, por exemplo, a fábrica de camisa e a loja de camisa. Você tem a fábrica que fabrica o produto e a loja que vende. E aí a sua fábrica transfere esse produto acabado, essas camisas que você fabricou lá para a sua loja. E aí você tem então o CFAP 5151, transferência de produção própria. Se for para outro estado, né, se a sua filial está lá em outro estado, transferência de produção própria para outro estado, 6151. E no caso de comércio, 5152, transferência de mercadoria adquirida de terceiros, né? Então, suponhamos que você tem dois estabelecimentos comerciais, né? Todos dois apenas revendem mercadorias. Então, você tem duas lojas. Você comprou numa loja e você falou assim, eu preciso transferir esses produtos aqui para minha outra loja. Então, você está fazendo uma transferência, né, de mercadoria adquirida de terceiros, né? Transferência para comercialização. Então, 5152. E se for para fora do estado, 6152. E se for com ST, você tem esses CFOPs aí específicos. 5408, transferência de produção própria com ST. 6408, transferência de produção própria com ST para outro estado. E o 5409, transferência de mercadoria adquirida de terceiros com ST, e o 6409 se for para outro estado. E aqui nós temos o CFOP de transporte, né? No caso aqui, vão ser utilizados apenas por transportadoras, né? Então, se você tem, por exemplo, uma empresa de transporte que faz frete, né? Você vai utilizar esse CFOP aqui. 5351, prestação de serviços de transporte para outra transportadora. Então, você tem uma transportadora, você está prestando serviço de transporte para outra transportadora. Então, você vai utilizar o CFOP 5351. E se for para fora do estado, 6351. 5352, prestação de serviço de transporte para empresa industrial. Então, por exemplo, você tem uma transportadora, você está fazendo um frete para uma indústria. Então, você vai utilizar o CFOP 5352. Se for para fora do estado, 6352. E se você está prestando serviço de transporte para uma empresa comercial, 5353. Se for para fora do estado, 6353. E aqui, né, envolvendo ativo imobilizado, você tem aqui 5551, é a venda de bem do ativo imobilizado, né? Suponhamos que você comprou lá aquele veículo para sua empresa, e aí você, num belo dia parcialmente nublado, decidiu então vender esse veículo, né? Você vai vender o seu ativo imobilizado. Então, você vai utilizar o CFOP 5551 ou 6551, se for para outro estado. E 5553 é a devolução do ativo imobilizado. Então, por exemplo, você comprou lá um veículo ou um computador, por exemplo, né, para sua empresa. E aí você verificou que não estava de acordo. Você falou assim, não é o que eu quero devolver isso. E aí você vai devolver o ativo imobilizado lá para o seu fornecedor. Então, 5553 e 6553 se for para outro estado. E o 5412, mesma coisa, porém com substituição tributária, e 6412 com substituição tributária para outro estado. E aqui, né, CFOPs de remessa e retorno, 5901 é a remessa para industrialização. Então, lembra daquele exemplo que eu citei, de uma determinada empresa que transfere lá
por uma facção, por exemplo, umas camisas e pede para aquela facção casear e botonar aquelas camisas. Então, nesse caso, quando você faz a remessa, né? Quando você remete, quando você manda esses produtos para outra empresa industrializar para você, você vai utilizar o CFOP 5901, né? A remessa para industrialização. E se for para outro estado, 6901. E o 5902 já é o retorno. Suponhamos que você está do lado contrário, né? Você foi aquela empresa que recebeu a mercadoria para industrializar. E aí você foi lá, caseou e botonou aquelas camisas e você falou assim, ok, elas estão prontas, eu vou devolver para ela. E aí você vai emitir nota fiscal no CFOP 5902, que é o retorno da mercadoria industrializada. Ou 6902, né, se for para outro estado. O 5904 já é a remessa para venda fora do estabelecimento, ou seja, aquela venda ambulante que a gente chama de manifesto. Então veja, o manifesto é quando a empresa envia mercadorias para outra cidade, outro estado, para vender fora, né? Fora do seu estabelecimento, ou mesmo dentro da cidade, porém fora do seu estabelecimento. Né? Ela não vai vender aqueles produtos lá na sua loja ou na sua fábrica. Ela vai carregar esses produtos para outro lugar, né, com um caminhão, seja lá com o que for, e vai vender lá naquele lugar. Então, isso a gente chama de manifesto. É remessa para venda fora do estabelecimento. Então, quando a empresa faz essa remessa, né, desses produtos, ela vai emitir uma nota fiscal, né, com o CFOP 5904. E quando fizer o retorno, né? Então suponhamos ela foi lá, fez a remessa, vendeu lá as mercadorias e sobrou uma parte, né? Uma parte não vendeu, o retorno daquilo que não vendeu, né? Vai acontecer então no CFOP 1904. Então ela vai primeiro emitir uma nota no 5904, que é de remessa, vai lá, vai tirar as notas fiscais de venda, né? Que ela realizar, e aí aquilo que não vender, aquilo que retornar para ela, né? Desse manifesto, ela vai emitir uma nota fiscal de entrada, né? Com o CFOP 1904, que é justamente o retorno, né, desse manifesto. E aqui mais alguns CFOP, né, aqui no caso das bonificações e da amostra grátis. Se você tem uma empresa e você vai dar uma mercadoria de graça para outra, né, você vai bonificar, você vai utilizar o CFOP 5910. Então, suponhamos que você tem uma empresa e você vai vender lá, vai dar o seu produto, né, em bonificação para outra empresa ou para uma pessoa física, não importa, você vai utilizar o CFOP 5910 ou 6910 se for para outro estado. E se for uma amostra grátis, ou seja, você não vai dar o seu produto que você vende, você vai dar só uma amostra do produto que você vende. Então, você vai utilizar o CFOP 5911 ou 6911, ok? Se for para outro estado. Lembre lá daquela diferença da bonificação e da amostra grátis. E esse CFOP 5929 é a venda realizada através de ECF, ou seja, o cupom fiscal. Isso aqui vai acontecer nas seguintes situações. Suponhamos que você foi no supermercado, né, comprou alguns produtos, e aí, quando você passou no caixa, eles te deram lá o cupom fiscal. Beleza? Só que aí você vai transportar esses produtos e você fala, olha, eu quero a nota fiscal desses produtos. Eu não posso transportar esses produtos com o cupom fiscal. Por quê? O cupom fiscal ele não serve para fazer transporte de mercadorias, ok? Por exemplo, se você vai num supermercado, suponhamos que você comprou lá dentro daquele supermercado, por exemplo, um ventilador, um notebook, um produto de maior valor. Você comprou lá um produto de maior valor e eles te deram lá o cupom fiscal. Beleza, eles fizeram certo. Só que você vai transportar esse produto
suponhamos que você vai para outro estado, outra cidade, você vai andar com esse produto e aí você quer ter a nota fiscal. Por quê? Porque se você parar num posto fiscal, por exemplo, eles podem exigir de você a nota fiscal desse produto, né? Quem garante que esse produto foi adquirido legalmente, né? Então, eles vão exigir para você a nota fiscal. Então, quando isso acontece, você vai lá e solicita a nota fiscal também. Então, aí aquele supermercado vai emitir para você a nota fiscal nesse CFOP 5929. Isso significa que aquela venda já foi realizada, já foi emitido o cupom fiscal para aquela venda. Porém, eu estou emitindo nota fiscal eletrônica para esse cliente também, em relação a essa mesma operação, né? E essas notas fiscais, nesse CFOP 5929, elas não são tributadas, ou seja, elas não incidem impostos. Por quê? Porque o que vai ter imposto é justamente o cupom fiscal que foi emitido anteriormente, ok? Outros FOP aqui, o 5933, que é a prestação de serviço sujeitos ao ISS, vai ser um CFOP extremamente raro, só vai acontecer, por exemplo, com empresas que fazem venda e prestação de serviços conjugados na mesma nota fiscal, né? Se houver esse caso, ela vai utilizar o CFOP 5933, mas vai ser muito raro. E, por fim, o CFOP 5949, que é outras saídas, sem CFOP específico, né? Então, se você tem uma operação que não tem código específico, você vai utilizar o 5949, que é o caso de remessa para troca, remessa em garantia, retorno de bonificação, né, a devolução de bonificação. Então, isso aí, tudo vai acontecer no CFOP 5949. Né? E engraçado falar de retorno de bonificação, mas é um tipo de operação que acontece, por incrível que pareça. Por exemplo, você recebe uma bonificação, e aí você devolve aquela bonificação, né? Parece meio absurdo, eu ganhei o produto, eu vou devolver um produto que eu ganhei, mas acontece. Por exemplo, você compra um produto numa promoção, onde aquele seu fornecedor fala, compre 10 e ganhe 1, então você ganha 1 e fica com 11, ok? Só que aí, por algum motivo, você não gostou do produto e você vai devolver aqueles 10 produtos que você comprou. E aqui, aquele 1 que você ganhou, você também vai ter que devolver, ok? Porque o seu fornecedor vai exigir isso de você. Então, nesses casos, você vai devolver uma bonificação. E em qual CFOP você vai enquadrar isso? No CFOP 5949. Então, quando você for emitir a nota fiscal, você vai utilizar o CFOP 5949, ok? Assim como remessa para troca, remessa em garantia, etc. Entre outras operações aí que não tem CFOP específico. Lembrando que, se a operação for para outro estado, aí já vai ser o 6949. Agora vamos falar sobre a substituição tributária, né? Eu fiquei falando ali de CFOP e falei de substituição tributária, então vamos lá ver um pouco mais sobre isso aqui. Como dito anteriormente, o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um tributo estadual. É importante saber que o ICMS pode tanto ser pago de forma tradicional, ou seja, por meio das saídas de mercadorias, quanto de forma antecipada, ou seja, por meio das entradas de mercadorias. Quando um determinado contribuinte paga o ICMS de forma antecipada, ou seja, no ato da entrada ou da compra, né, temos a chamada substituição tributária, né, que a gente fala ST. Então, de forma bem simples, a substituição tributária é a inversão de responsabilidade de recolhimento do ICMS. O que normalmente seria pago no momento da saída, né, ou da venda de um determinado produto ou serviço, passa a ser pago no momento da entrada ou da compra, ou seja, de forma antecipada. Essa substituição é chamada de substituição tributária, né? Então, quando você compra um produto e ao invés de pagar o ICMS na hora que você vender ele, o
legislador, né, o Estado, determina que você pague o imposto antecipadamente, no momento da entrada, no momento que você comprar aquele produto. Né? E aí você fala, mas como que eu vou saber quando que eu vou ter que pagar na entrada e quando que eu vou ter que pagar na saída? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, veja um exemplo aqui. Quando um contribuinte do ICMS não é optante pelo Simples Nacional, sua apuração do ICMS funciona da seguinte maneira, né, em situação normal. Então, veja, isso aqui eu estou falando de empresas que não são optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Né? Porque as empresas optantes do Simples Nacional vão pagar o ICMS lá dentro do Simples Nacional numa guia chamada DAS, uma guia única. Né? Então, ela vai estar incluído lá o ICMS dentro daquela guia. Mas se a empresa não for optante pelo Simples, vai funcionar da seguinte forma a apuração do ICMS a pagar. Então, veja, exemplo aqui de empresa em Minas Gerais comprou R$100 mil em mercadoria para revenda em determinado mês. Sendo assim, ela aproveita o crédito do ICMS das compras, de acordo com a alíquota percentual do ICMS em Minas Gerais. Quando eu falar para você em alíquota, quando eu usar a palavra alíquota, eu estou me referindo a um percentual, ok? Alíquota é a mesma coisa que percentual. Então, o que acontece? Essa empresa comprou lá R$100 mil em mercadoria, e aí, quando ela compra, ela tem um crédito de ICMS, ok? E aí, ela tem uma alíquota dentro do estado dela. As alíquotas do ICMS de todos os estados do Brasil, elas variam de 17% a 19%. E aí, elas têm aí, alguns estados têm alguns adicionais aí, que podem chegar até a 20%. Né, e dependendo do caso. Então, as alíquotas do ICMS variam aí, geralmente são 17% e 18%. A maioria dos estados, né, a alíquota do ICMS é 17% ou 18%. No caso aqui de Minas Gerais, a alíquota do ICMS é 18%. Então, veja, essa empresa hipotética comprou R$100 mil em mercadoria e aí ela tem ali o crédito de ICMS, né, de 18% sobre essa compra. Então, R$100 mil vezes 18% é igual a R$18 mil. Então, pronto. R$18 mil é o crédito do ICMS dela no mês, ok? O total das compras dela foi R$100 mil. A alíquota do ICMS no estado de Minas Gerais é 18%. O crédito dela de ICMS dentro do mês é R$18 mil. A seguir, a empresa teve um faturamento de R$150 mil com as vendas dessas mercadorias dentro desse mesmo mês. Então, ela comprou 100 mil e vendeu 150 mil, ok? E aí, o que vai acontecer? Ela pega esses 150 mil, multiplica de novo pela alíquota do ICMS no estado dela, que no caso aqui é 18%. Então, 150 mil vezes 18% é igual a 27 mil. E aí, o débito de ICMS dela no mês foi R$27 mil. E aí, qual vai ser o valor do ICMS a pagar, né? Você vai subtrair o débito menos o crédito. Então, o débito foi R$27 mil, o crédito foi R$18 mil, o total a pagar, então, vai ser R$9 mil. Então, essa empresa hipotética aqui vai pagar R$9 mil de ICMS, né, dentro desse determinado mês, onde ela comprou 100 mil e vendeu 150 mil, ok? Agora, veja, na substituição tributária, a apuração do ICMS muda. A empresa não paga o ICMS pelas saídas, né? Ou seja, pelas vendas, mas sim pelas entradas. Assim, empresa comprou os mesmos R$100 mil em mercadorias em determinado mês. Porém, as mercadorias adquiridas estão sujeitas ao regime de substituição tributária. Sendo assim, o ICMS deve ser pago no momento da entrada. Então, o que acontece? Hipoteticamente, o cálculo seria assim, né? Como funciona o cálculo do ICMS substituição tributária? Você pega o valor da entrada,
acrescenta uma margem de valor agregado, no que a gente fala aqui MVA. Em alguns estados você vai ouvir o termo IVA, né? IVA ou MVA. São os dois termos que você vai ver aí. No caso aqui eu utilizei o termo MVA. Então você pega o valor total, né, da operação, R$100.000, mais a margem de valor agregado, que é o MVA, também é definido pelo Estado, ok? Essa margem é definida pelo Estado. Do resultado dessa operação, você multiplica pela alíquota do ICMS, né, do Estado, e, por fim, subtrai o crédito do ICMS na nota fiscal de compra. Então, veja, é um pouco complicado mesmo, por isso que o departamento fiscal é difícil. Justamente, grande parte por causa da substituição tributária. Então, veja como que fica. Supondo, então, que a MVA seja de 50%, né? Lembrando, a MVA ou a IVA é o próprio Estado que vai definir. Ele vai falar, produto tal, MVA 50%, produto tal, MVA 80%, produto tal, MVA 30%. Então, cada Estado vai definir a margem de valor agregado de cada produto, ok? Cada Estado vai definir uma margem diferente. E a alíquota do ICMS, né, é aquilo que eu falei para você, pode ser 17, pode ser 18, vai depender do estado onde você está localizado também. Então, supondo aqui que a margem de valor agregado, MVA, seja 50% e a alíquota do ICMS seja 18%. O crédito do ICMS, no caso aqui, supondo que seja os mesmos R$18.000, né, que é a multiplicação de 100.000 vezes 18%, então o cálculo da substituição tributária ficaria da seguinte forma. R$100.000 mais 50%, né, que dá 150.000, vezes 18%, que é a alíquota do ICMS dentro desse estado, que dá os R$27.000, menos o crédito de R$18.000, que dá os mesmos R$9.000 que a gente viu anteriormente. Tá vendo? Qual que foi a diferença aqui? A diferença é que a empresa apenas pagou o ICMS de forma antecipada. Em vez de pagar na venda, ela pagou na compra, ok? Na entrada do produto. Então, veja, ela pagou o mesmo valor de ICMS, os mesmos R$9.000. Porém, ela pagou no momento da entrada e não no momento da saída. Por quê? Porque esse produto específico que ela comprou está sujeita ao regime de substituição tributária. Ok? Então, o que vai acontecer? Lá na nota fiscal de compra dela, de R$100.000, vai constar lá o ICMS substituição tributária no valor de R$9.000, né? Então, o valor da nota, na verdade, vai ser 100.000 mais os 9.000 de imposto, que vai dar 109.000, ok? Então, só houve aí uma inversão. E aí, quando ela vender esse produto, ela não vai mais pagar o ICMS, ok? Não vai ter mais ICMS para ela pagar, porque ela já pagou no momento da entrada. Então, veja, quando a empresa pagar o ICMS por ST, ou seja, de forma antecipada pelas entradas, então não paga novamente na saída. Então, como a empresa pagou R$9.000 de ICMS na compra, posteriormente, nas saídas ou nas vendas, ela não pagará mais nada de ICMS e utilizará, por exemplo, CFOP 5405. Né? O que é o CFOP 5405? É a revenda de produto com substituição tributária. Né? Ou seja, o ICMS foi pago anteriormente, ele não vai ser pago novamente. E aí ela tem que utilizar esse CFOP aí, 5405, para identificar que essa operação foi tributada anteriormente, ok? Pelas compras. Lá o ICMS foi pago no momento da entrada. Agora veja, como saber quais produtos são substituição tributária, né? Como é que você vai saber quais produtos estão sujeitos ou não à substituição tributária? Então, veja, isso varia de estado para estado. Cada unidade da federação possui uma lista de mercadorias sujeitas ao regime de ST com suas respectivas MVA, margem de valor agregado, ou IVA. Lembrando que MVA e IVA são a mesma coisa.
e também suas respectivas alíquotas, né? Então, cada estado vai definir produto tal, tem ST, a alíquota é 17%, a MVA é 50%. Produto tal, a alíquota é 17%, a MVA é 30%. Produto tal, a alíquota é 17% e não tem MVA porque o produto não está sujeito a ST. Então, cada estado vai ter essa lista de produtos que são sujeitos à substituição tributária, ok? E aqueles produtos que não constarem na lista, obviamente, não estão sujeitos à substituição tributária. Por isso, né, a substituição tributária do ICMS é o tema mais complexo do Departamento Fiscal, uma vez que determinadas regras aplicáveis a um estado não são aplicáveis aos outros. Quando a operação envolve outro estado da federação, é necessário consultar as regras do estado de destino. Então, veja que complicação. Se você vai vender um produto que está sujeito à substituição tributária, né, lá no estado para onde você está vendendo, você vai ter que observar a legislação daquele estado, ok? Para saber qual que é a margem de valor agregado daquele produto, qual que é a alíquota interna, né, daquele estado, daquele produto, se é 17% ou 18%, ou se tem alguma redução. Então, você vai ter sempre que estudar exaustivamente a substituição tributária. Infelizmente, a substituição tributária é um beco sem saída para quem trabalha no departamento fiscal. Você vai ter que estudar, estudar e estudar o tempo inteiro. Nunca você vai se deparar com uma regra fechada, uma regra que não tem exceção. Você sempre vai se deparar com coisa nova, né? Então, uma regra que você vê no seu estado, você não vai ver nos outros, ok? Um produto que às vezes é substituição tributária no seu estado, pode não ser no estado vizinho, ok? E a gente vai falar sobre a substituição tributária de forma exaustiva ao longo dos vídeos. Então, veja aqui, uma nota fiscal, né? Um trechinho aqui de uma nota fiscal. Eu sei que a resolução está ruim, mas eu coloquei em destaque aí os campos mais importantes. Você vê ali que o valor dos produtos, né, à direita, você vê que o valor total dos produtos que essa empresa adquiriu foi de R$ 618,10. Porém, mais à esquerda, você vê que ela pagou ICMS e substituição tributária no valor de R$ 72,33. E aí, o que o fornecedor dessa mercadoria fez? Ele embutiu o valor do imposto no valor da nota. Então, o valor da nota é os R$ 618,10 mais os R$ 72,33, que resultou, então, no total de R$ 690,43. Então, veja, o valor total da nota final foi R$ 690,43. Por quê? Ele pegou o valor dos produtos mais o valor do ICMS-ST, que foi de R$ 72,33. E veja, né, que essa empresa que vendeu utilizou o CFOP 5401. O que é o 5401? É a venda de produção própria com substituição tributária. Ok? Então, quando você é uma indústria e você vende produtos sujeitos à substituição tributária, você fica obrigado e responsável por calcular o ICMS-ST, destacar na sua nota fiscal de venda e embutir esse valor, né, lá no total da sua nota fiscal. Então, você que é a indústria, você vai recolher esse ICMS-ST para o Estado. Veja que o seu cliente pagou esse imposto para você, ele repassou o dinheiro para você, mas quem vai repassar esse dinheiro para o governo, para o Estado, é a indústria, aquela que vendeu o produto, ok? Então, veja que existe uma diferença. Recolher é pegar aquele dinheiro, né, do imposto e passar para o governo, para o Estado. E pagar o imposto é desembolsar o dinheiro. Então, veja, quem está pagando aqui
o imposto é o Maicon Ferreira Borges, que é o cliente, ok? Ele está comprando essas mercadorias. No caso aqui, saco plástico. Então, o Maicon comprou esses sacos plásticos e ele pagou de imposto R$ 72,33. Ele desembolsou o dinheiro, né? Porque isso aqui embutiu no valor da nota. Mas quem vai repassar esses R$ 72,33 para o Estado é a empresa que está vendendo para ele, ok? E a gente vai falar sobre esse assunto ao longo das aulas. Então, veja aqui, né? Eu tirei essa tela aqui do site da Econet, né? É uma editora muito boa. Se você trabalha na área, se você já trabalha em escritório de contabilidade, eu indico para você adquirir aí a Econet. Temos também a Coad, né? Também muito boa. Isso aqui eu tirei do site da Econet. Então, veja, você tem aqui os mesmos produtos que você viu aqui, ó, nessa nota fiscal, né? Eu coloquei aqui no site da Econet para você ver como aconteceu o cálculo. Então, veja, o Estado de Minas Gerais definiu para mim o seguinte, que sacos plásticos, né, sacos de lixo, que a alíquota interna desse produto é 18%. E a MVA original dele é 65%. Ou seja, o que o fornecedor aqui fez? Ele pegou os R$ 618,10, acrescentou 65% de MVA, né, desse resultado, multiplicou pela alíquota de 18%, e do resultado subtraiu o crédito de ICMS, né, que no caso aqui é os R$ 618,10 vezes 18%. E aí ela obteve o valor final de imposto ali de R$ 72,33, né? Então, isso aqui é a tela do site da Econet, onde o Estado de Minas Gerais me dá essas informações aqui, né? Então, o Estado de Minas Gerais definiu que saco de lixo está sujeito à substituição tributária, que a MVA dele é 65% e a alíquota interna é 18%, ok? Cada estado vai definir valores diferentes. Então, aqui só recapitulando aquilo que eu já falei, né? O total dos produtos foi R$ 618,10, a alíquota do ICMS foi 18%, a MVA foi 65%, e o crédito de ICMS foi 618,10 vezes os 18%. Então, o cálculo foi, né? Os 618,10 mais a MVA de 65%, isso vezes 18%, que deu ali 183,58, menos o crédito, né, de 111,25, que deu então um valor final de 72,33, que você vê aqui na nota fiscal, né? Então, esse cálculo está correto, essa nota fiscal ficou correta, né? A empresa que vendeu fez o cálculo de forma correta. Então, veja, portanto, né, o contribuinte que está comprando essa mercadoria, além do valor de R$ 618,10, que é o valor total da mercadoria, vai pagar ainda o ICMS-ST no valor de R$ 72,33. Então, o total da nota fiscal foi de R$ 690,43. Veja, a empresa que vendeu a mercadoria vai repassar, né, os 72,33 de ICMS-ST para o Estado. A empresa que comprou a mercadoria, ao revender, não pagará mais lá o ICMS, né, porque já foi pago no momento da entrada. E aí agora, quais são, né, as mercadorias que podem estar sujeitas a ST? Veja que essa lista aqui eu coloquei mercadorias que podem estar sujeitas a ST. Essas são aquelas que podem estar sujeitas a ST. Não necessariamente vão estar. Elas podem estar ou não, ok? Isso vai depender do seu estado. Muitas vezes os estados colocam quase todas essas mercadorias aqui na lista de ST, mas você não pode confiar nisso, não é uma regra geral, ok? Então, vamos lá, mercadorias que podem estar sujeitas a ST.
Autopeças, né? Então, se você comprar autopeças, você vai pagar o ICMS no momento da entrada, assim como eu demonstrei ali do saco plástico. Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chopp. Cervejas, chopps, refrigerantes, águas e outras bebidas. Cigarros e produtos do fumo. Cimentos, combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, ferramentas, lâmpadas. Materiais de construção, materiais de limpeza, materiais elétricos, medicamentos, papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros, pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha, produtos alimentícios, produtos de papelaria, produtos de perfumaria, higiene pessoal, cosméticos, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, rações para animais domésticos, sorvetes, tintas e vernizes, veículos automotores, e aqui a gente está falando de veículos automotores novos, ok? 0 km, veículos de 2 e 3 rodas motorizados, também novos, e venda de mercadoria pelo sistema porta a porta, que é aquela venda ambulante, ok? Então, essas são as mercadorias que no seu estado podem estar sujeitas à substituição tributária do ICMS. Ou seja, se você trabalhar com essas mercadorias, né, tanto comprando quanto vendendo, você vai ter que observar aí no seu estado se ela está sujeita a ST ou não. Porque se ela estiver, vai influenciar o CFOP, vai influenciar a forma como você vai pagar o ICMS, se você vai pagar no momento da entrada ou da venda. Então, tudo isso aí você vai ter que observar, ok? Veja aqui, por exemplo, se você me fala, mas eu trabalho com peças do vestuário, eu não vi peças do vestuário aí na lista. Se não está na lista, significa que entra na regra geral, então não tem ST. Então, quer dizer que esse produto você não vai pagar o ICMS no momento da entrada, você vai pagar no momento da saída, como a gente viu lá naquele primeiro exemplo, ok? Então, vejam. A lista apresentada refere-se aos produtos que podem ser incluídos no regime de substituição tributária pelos estados da federação. Não significa necessariamente que todos estão sujeitos ao recolhimento antecipado do ICMS. Cada estado é livre para colocar ou não esses produtos na ST. Porém, nenhum estado pode colocar produto no regime de ST que não esteja nessa lista apresentada, ok? Essa lista que eu mostrei para você, que é o caso, por exemplo, de produtos do vestuário. Suponhamos que seu estado fala assim, eu quero colocar produtos do vestuário no regime de substituição tributária. Não pode, o estado não pode fazer isso e não vai fazer isso também. Né? Porque isso aqui é uma norma federal, né? O estado não pode ir contra essa norma. Então, essa lista de produtos que eu li para você são os produtos que você pode ter que recolher o ICMS de forma antecipada. Não quer dizer que todos eles vão estar sujeitos a esse regime, mas podem estar, ok? Agora nós vamos para a nossa interatividade para finalizar aqui o primeiro vídeo desse novo curso de Departamento Fiscal. Então vamos lá, número 1. Toda empresa, para existir, precisa possuir o CNPJ. No caso de uma empresa prestadora de serviços advocatícios, que outra inscrição ou outras inscrições ela precisa possuir? Alternativa A, inscrição estadual. Alternativa B, inscrição municipal. Alternativa C, inscrição estadual e inscrição municipal. Ou alternativa D, apenas CNPJ. Então, se você quiser pausar o vídeo para pensar com calma, para ler com calma, fique à vontade. Então, pense um pouco. Então, vamos lá, vamos ver a resposta. E a resposta correta é alternativa B. Inscrição municipal. Então, veja, no caso de uma empresa de serviços advocatícios, ela precisa possuir, então, o CNPJ e a inscrição municipal. Isso é uma obrigação para todas as empresas, CNPJ e inscrição municipal. Já a inscrição estadual, ela só vai ser obrigatória para empresas que atuam com circulação de mercadorias e serviços, de comunicação, telecomunicação, transporte intermunicipal, interestadual, internacional, venda de energia elétrica, etc. Que não é o caso da advocacia, ok? A advocacia não trabalha com circulação de mercadorias e serviços.
Então, vamos lá, continuando aqui, número 2. Agora, CFOP. Assinale a alternativa que completa as lacunas a seguir. Primeiro, revenda de mercadoria sem ST dentro do Estado. Segundo, compra de energia elétrica por estabelecimento comercial dentro do Estado. E terceiro, revenda de mercadoria com ST fora do Estado. Você deve estar pensando, nossa, que sacanagem, eu acabei de assistir o vídeo, não deu tempo de decorar a CFOP e tal. Claro, mas isso aqui eu estou fazendo justamente para você começar a internalizar esse CFOP. Então, vamos lá. Alternativa A, 5102, 1253, 6405. Alternativa B, 5101, 1252, 6403. Alternativa C, 602, 1253, 6403. Alternativa D, 5405, 1253, 6102. Ou alternativa E, 502, 1253, 6403. Então, pense um pouco. Então, vamos lá, vamos ver a resposta. E a resposta correta é a alternativa E, 502, 1253, 6403. Né? Então, 502 é a revenda de mercadoria sem ST, ok? Dentro do próprio Estado. 502, revenda de mercadoria. 1253 é a compra de energia elétrica por estabelecimento comercial dentro do próprio Estado. E o 6403 é a revenda de mercadoria com ST para outro Estado. Então, vamos lá, número 3. A empresa X adquiriu produtos para revenda sujeitos a ST diretamente do industrial fabricante dentro do próprio Estado. O valor da compra foi de R$1.000 e a MVA, ou IVA, determinado pelo Estado, é de 80%, com a alíquota interna de 17%. Qual será o valor do ICMS-ST pago nessa operação hipotética? Né? Então, recapitulando, como funciona o cálculo da ST? Você pega o valor, acrescenta o MVA, né? Desse resultado você multiplica pela alíquota interna e do resultado você subtrai o crédito do ICMS. O que é o crédito? É o valor da operação vezes a alíquota interna. Então, qual será o valor do ICMS-ST pago nessa operação hipotética? Se quiser pausar o vídeo para fazer o cálculo aí com calma, fica à vontade. Então, vamos lá. Alternativa A, R$ 136,00. Alternativa B, R$ 306,00. Alternativa C, R$ 186,00. Alternativa D, R$ 476,00. Ou alternativa E, zero. Então, pense um pouco. Então, vamos lá, vamos ver a resposta. A resposta correta é a alternativa A, R$ 136,00, né? Porque se você fizer o cálculo aí, você vai chegar nesse valor, R$ 1.000 mais 80%, né? 1.800 vezes 17%, né? Eu coloquei o cálculo aqui para você, que vai dar R$ 306,00. R$ 306,00 menos R$ 170,00 de crédito, que é os R$ 1.000 vezes 17%, que dá, então, ali os R$ 136,00. Então, próximo. Tá. E aqui, então, a gente vai ter, eu vou finalizar aqui esse primeiro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, né? E na próxima aula, a gente já vai começar falando sobre CST e CSOSN. Espero que você tenha gostado desse novo curso, né? Desse novo vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.